Começa agora a Rede Escola. Na revista de hoje, uma conversa com o cientista da NASA sobre os impactos da gravidade em Marte. Existem fatores que ainda são limitantes, como a radiação, os efeitos da gravidade reduzida, da microgravidade por um período longo de tempo. Na Semana do Escritor, uma entrevista exclusiva e a importância da leitura desde o berço. A leitura pode ajudar a imergir no mundo, se aproximar e compreender a sua cultura. Comemoramos também o Dia do Tradutor e Intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Quando você está traduzindo, na verdade, você não está traduzindo só uma língua. Você traduz uma cultura, a forma como eles olham o mundo. Então você tem que mudar, às vezes, a estrutura, porque está na estrutura do português, você vai ter que mudar essa estrutura para que eles consigam realmente compreender o que você está falando. Qual a importância de programas de iniciação científica para estudantes do ensino médio? Bom, segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, para desenvolver um país é necessário desenvolver pessoas, elevar o patamar de informação disponível e prover a população de conhecimentos básicos de ciência e tecnologia. É preciso que, desde os primeiros anos da educação formal, os estudantes sejam postos em contato com a cultura científica. Para alguns estudiosos, a compreensão da ciência ajuda a desenvolver neles a análise crítica, a maturidade intelectual e amplia possibilidades futuras, tanto acadêmicas como profissionais. Sem falar que gente capacitada na área tecnocientífica é importante para o nosso desenvolvimento econômico e até mesmo social. Eu estive no Colégio Pedro II, uma das mais tradicionais instituições de ensino do Rio de Janeiro. Lá fui testemunha do interesse dos alunos do ensino médio pela ciência e conheci o projeto de iniciação científica, uma parceria do Pedro II com o Museu Nacional. Opa, isso é bem legal, hein? Então vamos ver. Agora. O Programa de Iniciação Científica Júnior, ou PIC Júnior, todos os anos disponibilizam vagas para que os alunos possam atuar, juntamente com docentes e técnicos de nível superior, no desenvolvimento de projetos de pesquisa científica do Museu Nacional. Eu não fazia ideia de que futuro profissional eu gostaria de traçar. A ciência, para mim, era algo que eu não conseguia alcançar. Para mim, o PIC Júnior, ele foi um divisor de barreiras. Eu consigo dividir a minha vida antes do PIC Júnior e depois do PIC Júnior. Foi aí que eu comecei a me interessar por ciência e estou direto desde essa época. O Igor é o exemplo de como alguém que está no colégio, não sabe qual é o seu futuro, tem a oportunidade de vir aqui e se tornar um cientista. E um cientista de verdade. E tudo isso por quê? Porque existe oportunidade. No departamento de memória, encontramos a Suzana, reformando um livro de tombo do século XX, seu mais novo projeto de iniciação científica. Ela encerrou o estágio em 2014 no Laboratório de Conservação e Restauração. Fez faculdade na área e não pensa em parar. Essa experiência aqui no laboratório me levou a apresentar 2 trabalhos na Espanha. Eles foram aceitos, 2 artigos. E eu ganhei menção honrosa também pela UFRJ, pela Semana de Integração Acadêmica. E isso não para, vai me levar a outros rumos e um futuro melhor. Os coordenadores medem o sucesso do programa pelo interesse dos estudantes em participar. Só em 2019, ano em que o PIC Júnior completa 2 décadas, 500 se inscreveram para 46 vagas em 6 áreas. Para participar desse processo seletivo, eles visitam o Museu Nacional, selecionam um dos laboratórios e enviam uma carta para o seu futuro orientador ou orientadora dizendo por quais motivos ele ou ela, esse estudante, deveria ser selecionado para atuar ali. A primeira etapa do programa é um estágio inicial com duração de 9 meses. Depois, havendo interesse do aluno e do orientador, começa um estágio avançado de 1 ano. A carga horária é de 4 horas semanais e pode ser cumprida em 1 ou 2 dias, no contraturno escolar. Não atrapalha notas, até ajuda, porque como a gente aprende muitas coisas aqui, a gente pode usar esse conhecimento que a gente aprende aqui na sala de aula. Inclusive, algumas atividades que a gente fez esse ano contribuíram para a matéria em que eu estou tendo na escola. Então, foi até mais fácil para mim para fazer prova e essas coisas do tipo dentro do colégio mesmo.
É gratificante ver esses alunos tão jovens circulando pelo museu. Eles nos fazem lançar diferentes olhares e ter uma experiência também nova, né, com a instituição museu. Faz a gente lembrar todos os dias sobre a função educativa do Museu Nacional, né, o seu compromisso histórico com a formação de cientistas brasileiros. Antecipar esse contato com o meio acadêmico ainda na escola ajuda a delinear na cabeça do jovem o que ele almeja para o seu futuro, né? Você aprende a ter mais responsabilidade, aprende a ter mais autonomia, e tudo isso eu adquiri bastante ao longo da minha trajetória aqui nos 2 anos de estágio que eu fiz no PIC Júnior. O cientista Ivan Lima nasceu em Marília, São Paulo, é biólogo e há 8 anos trabalha na NASA, Agência Espacial Americana. A sua pesquisa mais recente trata dos impactos da gravidade de Marte em seres extremófilos. Que seres são esses? Olha, são seres adaptados a condições extremas do nosso planeta mesmo. A gente faz expedições para ambientes extremos, né? Fontes submarinas, hidrotermais, deserto do Atacama, Antártica, a gente sempre acha exemplares de vida sobrevivendo ali. E a gente chama essas formas de vida, esses seres vivos, de extremófilos, que quer dizer adaptados a condições extremas, né? Então, é uma categoria de seres que estão no limite do que é possível ali em termos de existência de moléculas orgânicas e de vida. Como o estudo desses micro-organismos está associado ao desafio da vida em Marte? A gente usa micro-organismos aqui na Terra em diferentes indústrias, né? Indústria de alimentos, indústria farmacêutica, né? E a NASA reconhece esse papel da biologia, especialmente da microbiologia, no desenvolvimento das missões de longa duração, porque esses micro-organismos eles podem ser utilizados na base de todo um processo de produção de várias coisas. E é extremamente barato, você leva um tubinho com micro-organismos, você consegue fazer um volume gigantesco e você consegue manter isso, né? Engenharia genética também, né? Você fazer a manipulação desses micro-organismos para produzir diferentes insumos, diferentes compostos que serão necessários, né? Porque não tem como uma missão de 2 anos, por exemplo, para Marte, você levar todo o conteúdo de água e de comida. Então, os astronautas vão ter que saber lidar ali, saber reciclar tudo que eles usam e saber produzir eles mesmos, né, durante o trajeto. Me fala dessa rotina de trabalho na NASA. Atualmente eu estou trabalhando numa missão espacial, que o objetivo dessa missão é testar experimentos biológicos em um satélite dedicado, então não é na estação espacial, é um satélite próprio, que esse satélite tem a capacidade de simular a gravidade tanto da Lua quanto de Marte através da rotação em torno dele mesmo. E por força centrífuga, você consegue fazer gerar uma força que é bem parecida com a gravidade da Lua e de Marte. Então, nós vamos fazer experimentos de transformação genética, nós estamos produzindo os primeiros micro-organismos geneticamente modificados no espaço, pela primeira vez, nunca ninguém fez isso, e também crescimento de bactérias baseado em lisado celular de cianobactérias, que é uma bactéria que faz fotossíntese. Então, para saber se esses experimentos vão acontecer da mesma maneira em outros mundos. Então, o arranjo experimental é bem simples, mas isso vai fornecer respostas muito importantes para a questão da exploração tripulada de longa duração. É possível vislumbrar como seria a nossa vida na Lua ou um planeta vermelho, ou ainda está muito distante isso? Está cada vez mais próximo. Na Lua a gente já chegou e o próximo passo, lógico, é o planeta Marte, né? O planeta mais parecido com a Terra, tem vários recursos minerais ali que podem ser utilizados. O grande desafio é o tempo de viagem até chegar lá, né? Existem fatores que ainda são limitantes, como a radiação, né? Os efeitos da gravidade reduzida, né? Da microgravidade por um período longo de tempo. Então, esses fatores eles ainda estão sendo trabalhados e novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, por exemplo, métodos de propulsão mais eficientes para reduzir o tempo dessa viagem, novos mecanismos de proteger contra essa radiação e também de minimizar os efeitos dessa radiação através de pílula que os astronautas poderiam tomar
para minimizar os efeitos da radiação. Que a gente conhece exemplos de vida aqui na Terra que conseguem lidar muito bem com os efeitos da radiação. Elas sofrem os efeitos, mas elas vão lá e reparam os efeitos. E se o ser humano tivesse a capacidade que esses micro-organismos têm de reparar os danos do DNA, a radiação simplesmente não seria um problema para uma missão de longa duração como essa. Mas, como eu disse, é uma questão de tempo até a gente superar esses desafios e estabelecer colônias marcianas. Isso aí é uma coisa que realmente vai acontecer, não é mais uma questão se vai acontecer. No dia 26 de julho é comemorado o Dia Nacional do Profissional Intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. A Libras foi criada junto com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, a partir de uma mistura entre a língua francesa de sinais e de gestos já utilizados pelos surdos brasileiros, graças à vinda ao Brasil do professor Edouard Rouet, em 1857, trazido pelo imperador Dom Pedro II. Em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como língua oficial do Brasil, através da Lei 10.436. Ela foi um divisor de águas em relação à inclusão social dos surdos. Mas apenas em 2005, uma nova lei, a de número 5.626, garantiu o reconhecimento oficial para Libras e para os seus intérpretes. Em 2010, a profissão foi finalmente regulamentada. O intérprete de Libras merece todas as homenagens. São eles o canal direto da comunicação entre surdos e ouvintes. Num mundo acostumado a comunicar através de sons seus avisos de alerta, emoções e a falar as suas histórias, o intérprete de língua brasileira de sinais é essencial para a comunidade surda. Muitos intérpretes trabalham com educação, porque a demanda dentro das salas de aulas é grande, mas o mercado é amplo e vai de instituições públicas à tradução de eventos, congressos, videoaulas e programas de televisão. O Alexandre é um dos intérpretes mais antigos da TV INES. E como é que é o mercado de trabalho, Alexandre? É um mercado bastante amplo, né? Com o advindo da lei em 2002 e depois com o decreto de 2005, a necessidade de intérprete, a demanda de intérprete em diversas áreas, ela aumentou bastante, né? Nós também fomos reconhecidos como profissão em 2010, né? Nós temos uma lei do intérprete de Libras, também reconhecida aqui no Brasil. Então, com toda essa legislação e a exigência de se ter intérprete, né? Trazer acessibilidade para o surdo, a demanda aumentou bastante. Durante as gravações dos programas da TV INES, os intérpretes trabalham em várias etapas, tanto na frente das câmeras para traduzir as narrações do locutor durante as matérias, quanto por trás para conferir os sinais que os apresentadores fazem. E não para por aí. Ele está no jornal o tempo todo e depois, no final, fazendo a revisão. Ver se a gente colocou a locução no lugar certo, ver se a gente conseguiu fazer os cortes certos, porque cortar Libras não é nada fácil. Então, o intérprete tem que estar nesse olhar geral do jornal. A PL 9.382, de 2017, reformula a regulamentação do exercício da profissão de tradutor, guia-intérprete e intérprete de Libras. A especialização é importante, como conta em Libras o profissional Felipe Oliveira. Então, para a comunidade surda, a qualidade da tradução e interpretação, porque a formação ela é imprescindível para qualquer profissional, ou a tradução ou a interpretação. Então, a formação ela é imprescindível. E o surdo vai começar a ver o intérprete e entender a importância desse projeto de lei, porque se fala também da guia-interpretação, da tradução e interpretação, a formação de várias áreas. Então, isso ajuda e faz com que a comunidade surda e que o profissional intérprete tenha uma qualidade no trabalho dele e o desenvolvimento, né, da tradução e da interpretação. Quando você está traduzindo, na verdade, você não está traduzindo só uma língua. Você traduz uma cultura, né, a forma como eles olham o mundo. Então, você tem que mudar, às vezes, a estrutura, porque está na estrutura do português, você vai ter que mudar essa estrutura para que eles consigam realmente compreender o que você está falando. Não é simplesmente você pegar uma palavra e ir fazendo a tradução como se fosse uma coisa literal, né? Aquela palavra por palavra. Então, você tem que traduzir, na verdade, a cultura, né? Não só a língua. E as férias escolares estão aí.
Tempo de muita brincadeira e também descanso para a garotada, né? É isso mesmo, Ernesto. Um estudo feito pela Academia Norte-Americana de Pediatria revela que ter um tempo livre para brincar é essencial para as crianças assimilarem o que foi ensinado em sala de aula, além de aumentar a disposição para aprender novas informações. Por falar nisso, Eliane, no Distrito Federal, a Coordenadoria Regional de Taguatinga promoveu uma semana de brincadeiras e passeios para crianças que vivem em locais de baixo IDH. A nossa repórter Amanda Mustafa acompanhou as crianças em um dia mágico para elas. Depois de um semestre de estudo, é hora de curtir as férias. Ter a oportunidade de viajar é uma maravilha, né? Mas, para quem não tem, as colônias de férias são uma ótima opção para entreter a criançada. É legal para as crianças para brincar, curtir e brincar com os amigos. No Distrito Federal, a Coordenação Regional de Taguatinga mobilizou professores de uma escola pública e a comunidade para oferecer uma semana diferente para os alunos do ensino fundamental, com passeios e brincadeiras. Bom, o objetivo vocês viram, né? As crianças felizes demais da conta, são vários pontos positivos. A gente consegue atingir a família que passa a gostar muito mais da escola e as crianças, principalmente, do ambiente escolar. Mais de 100 crianças moradoras de um assentamento foram beneficiadas com a iniciativa. E o programa de hoje é nesse parque de diversões. Quer lugar melhor para brincar e se divertir? O que você está achando, Clóvis? Legal, eu tô achando legal. Eu já fui em um monte de brinquedo bacana. E agora estamos aqui nessa adrenalina, nesse carrinho de bate-bate. Acelera, hein? O que eu mais gostei foi o trem fantasma. É muito assustador. Não tem palavra pra dizer, tudo é legal. O dia 25 de julho é um dia histórico para a literatura. A senhorita sabe por quê, dona Eliane? Claro que eu sei. Eu prestei atenção nessa aula, viu? O Ernesto está falando é do Dia do Escritor, criado em 1960, graças ao enorme sucesso do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, realizado em 25 de julho daquele ano. A data foi criada por decreto presidencial, graças a uma ação da União Brasileira de Escritores, que tinha à frente João Peregrino Júnior e Jorge Amado. Para celebrar a importância dos escritores para a educação, Rede Escola foi conversar com uma das mais produtivas autoras de livros para crianças e adolescentes. Escrever é se encantar desde da ideia principal, a primeira ideia, aquela sementinha da história, até ele se tornar um livro e chegar na mão do leitor. A Flávia Cortes é escritora e vice-presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Já publicou 20 títulos e também realiza palestras sobre o processo criativo em feiras literárias pelo país. Flávia, me conta se é fácil escrever para esse público ou se é preciso ter o dom. Bom, fácil não é, mas também não é difícil, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu escrevo desde 6 anos de idade. Eu decidi que eu ia ser escritora aos 6 anos, fiz o meu primeiro livro em folha de caderno e decidi, a partir daquele dia, que era isso que eu queria fazer. Porque eu já gostava muito de ler e eu leio compulsivamente e escrevo compulsivamente. Então, às vezes, eu posso escrever um livro, não sei, levar pouco tempo, 1 mês, talvez, e eu vou levar mais de 1 ano trabalhando a linguagem daquele texto para que ele fique... para que eu consiga passar o que eu quero passar no meu texto em poucas palavras, no caso da criança pequena. Quais elementos não podem faltar nos textos desse segmento? Para crianças e jovens, eu acho que não tem idade. Mesmo que eu escrevesse para adulto, qualquer faixa etária, o que não pode faltar é o encantamento. É você envolver o leitor. É já na primeira linha do texto você criar uma curiosidade, criar uma vontade de virar a página e continuar aquela leitura. De que maneira a literatura educa? É uma forma de educar também, mas através do discernimento, da reflexão, sabe? Uma reflexão crítica. Então isso que é bacana na literatura infantil. E a literatura, ela é fundamental desde o berço? Bom, com certeza. Eu tenho 2 filhas, né, já adultas, mas quando estava grávida, eu já contava histórias para elas, eu já lia em voz alta os livros e eu já
elas bem pequenininhas, eu contava história todo dia para elas dormirem. Eu acho que esse envolvimento, esse elo de afetividade que os pais ou os cuidadores criam com o bebê, ao contar uma história, isso fica para a vida toda. E fica ele pode não estar entendendo do que aquela história está tratando, mas ele já vai ter um carinho muito grande, um envolvimento afetivo grande com aquele momento da contação da história, da leitura. De papel, de plástico, de tecido, fofinhos, barulhentos. Apresentar o mundo dos livros logo nos primeiros anos de vida de uma criança é garantir um bocado de benefícios. A leitura pode ajudá-lo a imergir no mundo, se aproximar e compreender a sua cultura, aprofundar nas suas relações com os adultos que a cercam e mesmo com as crianças que a cercam, né? Várias creches espalhadas pelo país desenvolvem projetos de leitura. No Distrito Federal, os 48 Centros de Educação da Primeira Infância são um exemplo disso. Da montagem do acervo às dinâmicas com os pequenos, um cuidado todo especial. Nós primamos pela qualidade dos livros, né? Por exemplo, o berçário ele tem uma formatação diferenciada, porque precisam ser livros mais resistentes, que eles possam ir para o banho com os livros, que eles possam manusear mais, porque eles estão num período sensório-motor, então eles precisam muito ter essas sensações, eles precisam sentir esse livro. Na rodinha, a hora do conto é um sucesso. Cadê o ratinho que estava aqui no buraquinho? Elas ficam ansiosas, assim, esperando a contação. A gente vê no olhinho delas e elas gostam muito. Os bebês, assim, nos primeiros dias, quando a gente estava fazendo a contação, eles não conseguiam se concentrar. Mas depois, a evolução muito grande. Quando é hora de contar a história, eles já sentam, sabem que tem que fazer rodinha e para ouvir. O projeto tem até lição de casa. Toda sexta-feira, a tarefa é escolher um livro para ler com a família no fim de semana. Aluno da creche desde os 6 meses, o Caleb adora esse momento. Ele gosta de pegar o livro e contar a história do jeito dele. Então, ele olha a figura, se ele vê um gatinho, ele vai criar uma história do gatinho. Tem trabalhado a imaginação, que é muito importante. Então, a formação dele está sendo excelente. Então, ele vai ser uma criança que, mais para frente, ele não vai ter esse problema com a leitura. As publicações mais lúdicas, como livros de plástico para o banho, com brinquedinhos, sons e texturas, são mais adequadas para o primeiro ano do bebê. Fase de estimular os sentidos. A partir do 2º ano, a criança já aprende as cores, formas e palavras simples. É quando ela começa a ensaiar as primeiras palavras e a decodificar o mundo. Especialistas afirmam que o contato com os livros desde a primeira infância deve ser entendido como uma necessidade básica. A Base Nacional Comum Curricular, documento que regulamenta o ensino no Brasil, traz objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em relação à leitura desde a fase de bebês. Quando a leitura é passada para a criança, uma contação de uma história, tem a entonação, tem os fonemas, tem a rima, tem um monte de coisa que vai auxiliar na aquisição, no desenvolvimento da linguagem pela criança. Essa leitura com o bebê, ela não vem um bebê no carrinho só. Geralmente a gente acolhe no colo para contar uma história. Isso é muito benéfico, não é? E assim a gente encerra esta edição da Rede Escola Notícias da Educação, que hoje destacou os dias dedicados aos escritores e aos profissionais intérpretes de Libras. E você sabe, a Rede Escola vai ao ar toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. E quem vive no Rio, no Grande Rio ou em Niterói, tem Rede Escola toda terça-feira às 8 da noite, na Multirio, canal 26 da NET. E se ligue no nosso site, o tvescola.org.br. Lá você pode ver e rever a nossa revista ou mandar sugestões e comentários. Um abraço e até mais. Tchau, gente!